Por que será que você que tem a pressão 13,5 por 8,5 precisa tomar remédio, mas o seu primo, que tem a mesma pressão, não precisa tomar remédio? No vídeo de hoje, nós vamos explicar esses e outros segredos da hipertensão. As causas cardiovasculares, que são aquelas doenças que acometem tanto o coração quanto os vasos arteriais, são as principais causas de mortalidade no mundo inteiro. E dentre as doenças cardiovasculares, a primeira causa de morte é a hipertensão e também os desdobramentos da hipertensão, principalmente o acidente vascular cerebral, que é o derrame, e depois as doenças renais, as doenças do coração. Por que será que isso acontece? A hipertensão, ou a popular pressão alta, ela causa o endurecimento da parede das artérias. Essas artérias mais endurecidas vão oferecer uma resistência maior à passagem do sangue. E isso não é bom, porque essas artérias mais duras, elas podem acabar se rompendo. E quando elas se rompem, vão surgir essas doenças que nós citamos agora no início. O AVC, que é o popular derrame, pode aparecer as doenças renais e também as doenças do coração, além das doenças da retina e de qualquer outros vasos arteriais. Qual então é a pressão ideal? Qual é a pressão normal para cada uma das pessoas? Antes de nós falarmos a respeito dos números, aproveite, faça sua inscrição aqui no nosso canal, ative o sininho e você vai receber toda quarta-feira o conteúdo novo de medicina baseado em evidências que o nosso canal promove. Mas, voltando ao assunto da hipertensão, vocês estão vendo aqui nesse quadro que existem classificações diferentes para a pressão arterial. Existe a classificação que fala que a pressão ideal, a pressão ótima, é aquela menor que 120 por 80, ou popular 12 por 8. Já a pressão um pouquinho mais acima dessa se enquadra na pré-hipertensão, que é uma condição que, apesar de não ser considerada hipertensão propriamente dita, de não ser considerada pressão alta, já é uma condição que acaba provocando a chance da pessoa ter mais doenças do que as pessoas que têm a pressão mais baixa do que esse. Agora, depois disso, vêm as classes de hipertensão. A hipertensão estágio 1, a hipertensão estágio 2 e assim por diante. Agora, por que será que uma pessoa que tem o mesmo número de pressão que uma outra parente, um vizinho ou um outro conhecido, ela precisa tomar remédio enquanto outra pessoa não precisa? Isso se deve pela quantidade do risco que a pessoa tem de desenvolver uma daquelas doenças. O risco dela ter um problema de coração, um AVC, dela ter um problema renal. Então, de acordo com o risco que a pessoa tem, ela vai precisar remédio ou não vai precisar remédio. E o que entra nessa classificação de risco? Entra o gênero, ou seja, se a pessoa é do gênero masculino ou do gênero feminino, entra também a idade, entra a história familiar, entra também a presença de dislipidemia ou se a pessoa já tem alguma doença em grau mínimo já instalada. Vamos fazer de conta que a função renal dessa pessoa, por um motivo ou por outro, esteja um pouco mais rebaixada ou que o coração já apresente um certo grau de disfunção. Isso é que vai impor a necessidade de tomar remédio. E nós vamos exemplificar aqui para vocês com algumas possibilidades de acontecimento. Vamos fazer de conta, então, que você seja do gênero masculino, que tenha uma idade entre 55 anos ou mais e que tenha dislipidemia, o colesterol um pouco mais alto. Você já tem, então, 3 fatores de risco. Mesmo que você tenha uma pressão ali borderline, que é aquela pressão que beira o normal, você vai precisar tomar remédio para não desenvolver uma lesão de órgão-alvo como nós consideramos o AVC, o infarto, a doença renal. Isso então é que nos faz ter a necessidade ou não de tomar remédio. E uma nota, com relação aos fatores de risco. Nós dissemos dislipidemias, que é o colesterol, triglicerídeo alto. Dissemos história familiar,
tabagismo e esquecemos de dizer, de propósito, a respeito do diabetes. Se a pessoa tem diabetes, ela não precisa ter nenhuma outra complicação. Só pelo fato de ser diabética, nós já a consideramos de alto risco. Então, uma pessoa, mesmo com uma pressão que poderia ser considerada normal para outras, ela tendo diabetes, ela vai precisar tomar remédio para o controle da sua pressão. E o que é que determina ter ou não pressão alta? Por que uma pessoa se torna hipertensa? Existem alguns fatores que fazem com que isso aconteça. Por exemplo, a idade. Um outro exemplo também é a presença ou não de obesidade, ou o quanto a pessoa ingere de sal. Outras condições também acometem as pessoas e favorecendo o desenvolvimento da hipertensão, que é, nas mulheres, a presença da menopausa. Quando acontece a menopausa, a mulher naturalmente perde a proteção que algumas substâncias que ela produzia deixa de exercer. Isso é uma condição que faz com que a pressão nas mulheres comecem a subir depois da menopausa. Assim, como a pressão não depende somente do fator hereditário e genético e depende também dos fatores ambientais, nós precisamos instituir as modificações de estilo de vida para todos que têm essa propensão a ficar hipertensos. Ou nós precisamos diminuir o sal, nós precisamos diminuir ou parar o tabagismo, nós precisamos diminuir o peso, começar a tomar medidas que nós chamamos de higienodietéticas que fazem com que a pressão fique melhor controlada, ainda que você esteja também tomando a medicação. Todos, invariavelmente todos, precisam diminuir o sal, fazer exercício, diminuir o peso, que são medidas que vão controlar aquilo que nós agregamos além dos fatores hereditários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês façam uso dos comentários e ali nos comentários nós vamos poder tirar algumas dúvidas de vocês. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira com mais um vídeo de medicina baseada em evidências.